Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, tendo a oportunidade de refletir um pouquinho sobre as passagens do Evangelho. E esse é sempre um convite ao palestrante a ouvir o que ele fala, a prestar atenção nas suas atitudes, para poder vir falar. Então eu tenho uma gratidão enorme por esse trabalho, por essa oportunidade e principalmente pela paciência de cada um em me ouvir, em estar aí à disposição, fazer uma reflexão junto comigo. Então eu peço a Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos envolva, que nos proteja, que nos ampare, que essa seja uma noite de aprendizado, de grandes reflexões e principalmente de transformação no nosso coração, né? Que Deus cuide de todos os nossos sonhos, que Jesus abençoe a nossa família grandemente, abençoe os nossos corações e as nossas intenções e transforme as nossas vidas todos os dias, porque Ele é um grande modelo e exemplo de vida para nós. Então, no mês que a gente comemora o nascimento de Jesus, que a gente possa pensar no nascimento de Jesus na nossa vida, quando foi que Ele despertou dentro da gente, quando foi que Ele nasceu para nós, e nesse nascimento Ele tenha transformado as nossas atitudes, o nosso olhar para o mundo. Então, um mês de bênção, um mês de grandes reflexões. A gente começa a pensar sobre o ano que se passou e a desenhar o ano que se vem, o ano que está chegando, e que a gente possa fazer a diferença nesse ano, a diferença em todos os sentidos. E continuar a nossa caminhada, continuar a nossa luta diária em permanecer no bem, em fazer as melhores escolhas e que sejamos abençoados em cada uma delas, que a gente possa se conectar com Deus, com o Criador e fazer as escolhas certas para nós. Tá mais do que na hora da gente ser feliz todos os dias. Vamos falar um pouquinho de hoje, o tema de hoje muito gostoso, um tema assim cheio de reflexões, eu vou tentar transformá-lo o mais leve possível. A gente vem falando sobre murmurações, tá? Tá lá no livro Pão Nosso, é o capítulo 75. Então, murmurações nada mais é do que mexericos, boatos, conversas e contendas, que também se fala nesse capítulo, nada mais é que as brigas, as discussões, e quem de nós nunca se meteu em conversas desse tipo? Então eu vou fazer aqui uma reflexão bem rápida para a gente ir se localizando sobre as nossas atitudes que muitas vezes não são as mais felizes. É normal, é natural que a gente, quando se começa e se envolver em boatos, a gente envolve sempre de uma maneira menosprezando ou sendo as vítimas, né, a grande vítima das coisas que estão acontecendo ao redor. Então a gente começa a se achar menor que o outro, a gente começa a fazer pequenas disputas, seja no âmbito familiar, no âmbito de trabalho. Quem nunca? Ai, meu irmão é mais querido do que eu, a minha mãe gosta mais de fulano. Ai, essa família eu não dou muito certo, porque essa família é a família errada, né, gente? Eu poderia ter nascido em outra família. Eu me identifico muito mais com a mãe da minha amiga do que com a minha mãe. Comentários desse tipo e reclamações desse tipo, ela só aumenta os problemas que a gente tem ao redor. E a gente se coloca assim, olha, eu só não sou melhor, né? E só não consigo fazer a minha parte porque tudo que tá ao meu redor não me favorece. Será que é verdade? Será que isso não é um grande disfarce das nossas ainda dificuldades? Às vezes a gente vê uma pessoa que chega sempre atrasado e aí fala assim, não, mas sabe por que isso acontece? Porque eu tenho que pegar ônibus, eu pego ônibus lotado, porque eu não tenho tempo. Ah, por que você não lê? Por que você não estuda? Porque eu não tenho tempo, né, gente? Olha, minha vida... Então, a gente fica ali e vai criando toda uma situação repleta de desculpas e muitas vezes repletas de brigas, de pequenas discussões desnecessárias. E essas discussões, elas se estendem em todos os ambientes e a gente vira aquela pessoa que reclama, mas reclama de tudo. A gente consegue reclamar do tempo porque chove, porque tá calor. Ai, chove, acaba com a minha chapinha. Ai, tá calor porque meu pé incha. Ah, porque tá muito frio, eu tenho que andar com um monte de roupa. Tá calor, eu fico muito suada. E aí a gente fica o tempo inteiro
dedicando a nossa vida às reclamações. Ah, é porque eu ganho pouco, é porque eu tô passando por essa situação ou por aquela, é porque você não vive as situações que eu vivo. Então, vai se perdendo numa malha de reclamações e de brigas, às vezes desnecessárias. Porque quando a gente tá nessa posição de estar reclamando, a gente às vezes se coloca na posição de vítima. Porém, quando a gente começa a trazer isso numa comparação, a gente já coloca isso num outro nível que não é vítima, que é briga. Quando eu falo assim, olha, minha mãe gosta mais do meu irmão do que eu. Você teve mais coisas do que eu. Por que eu não tive? Por que não sei o quê? E aí começa pequenas brigas e pequenos mal-estar que só nos distanciam das pessoas. A gente precisa olhar para esse nosso comportamento de tanto reclamar ou de tanto buscar por brigas, por comparações com o mundo externo e tentar entender o que está passando aqui dentro. Do que é que eu não estou dando conta? Será que eu não estou dando conta da responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida? Sobre as coisas que eu preciso fazer por mim? Porque se for isso, reclamar, a gente vai chegar numa conclusão. Não adianta. Reclamar do tempo, Deus não vai aos nossos caprichos e muda o tempo porque a gente fez uma reclamação. O fato das vezes a gente achar que uma pessoa, um irmão, é mais querido na família do que a gente, não dá a gente uma posição melhor. Nos colocarmos como vítima não nos dá o amor que a gente está achando ou o reconhecimento que a gente está achando que não tem. Todas as vezes que a gente se põe como vítima, a gente fica de vítima para baixo. A gente não sai dessa posição. E às vezes a ideia que a gente está querendo passar é de olha para mim o quanto potencial eu tenho e você não reconhece. Mas não é falando, reclamando que as pessoas vão se aproximar. Preste atenção, pessoas que reclamam, quando a gente percebe, a gente fala, ei, já tá vendo aquela pessoa que reclama? Eu vou falar que tem um compromisso. A gente foge. Se a gente tiver oportunidade, a gente foge de pessoas que reclamam. Então, se a gente faz isso com as outras pessoas, provavelmente, quando a gente está na posição dos reclamões, fazem a mesma coisa com a gente. Fogem da gente, não querem ficar conosco. E a gente está ali reclamando, a gente quer um ouvido. Então, vamos parar e vamos olhar se as nossas reclamações não está faltando um sentimento nobre em nós. Deve estar faltando vários, né? Amor próprio, oportunidade, perdão, mas tem um muito importante, que é gratidão. A gratidão é o sentimento que nos proporciona entender que tudo que estamos passando, passará. E se a gente conseguir ver tudo como uma oportunidade, isso será um pouco mais leve. E se a gente ver como uma oportunidade, desenvolvendo esse sentimento de gratidão, no lugar da gente ter as pessoas fugindo de perto de nós, porque falamos muito, estamos ali muito cobradores, né, de algo que não pertence a nós, muito pelo contrário, mãos se estenderão a nos auxiliar. A gratidão permite que a gente comece a não colocar culpa nas pessoas que estão ao redor, no ônibus, no tempo, no trabalho, no irmão, na falta do amor, na falta do reconhecimento e coloque em nós assim, opa, o que eu preciso fazer hoje e o que eu estou fazendo? E a gente, no lugar de ficar reclamando, né, pedindo que essa energia doentia tome conta, a gente substitui isso por oportunidade. Qual a oportunidade que eu tive hoje e como eu aproveitei ela? A oportunidade do diálogo fez com que eu tivesse um diálogo sadio? Das palavras que eu externei hoje, quantas foram para construir e fazer o bem? Então é um processo muito de vigiar as nossas atitudes. Elas condizem com o que o nosso coração pede, com o que o nosso coração clama? Se nós queremos ser amados e sermos pessoas melhores, será que vai ser mendigando o sentimento? Que isso que a reclamação faz, nos coloca numa posição de pedintes por algo que a gente acha que merece, mas a gente não está fazendo nada por merecer. Às vezes nós somos pedintes da confiança,
que nós mesmos destruímos. Então não é jogando na cara que as pessoas não confiam na gente que elas passaram a confiar, mas é vendo as nossas atitudes e a gente percebendo que se a oportunidade não bateu na porta hoje, da confiança que a gente tanto roga, que a gente tanto quer, ela não bateu na porta porque a gente não está pronto. Ela não bateu na porta porque a gente está colhendo ainda os frutos que a gente plantou. Então vamos começar a plantar frutos de fé, a perceber todos os dias a oportunidade maravilhosa de Deus na nossa vida com a fé, com as melhores energias de que estamos fazendo o nosso melhor hoje, sem reclamar, sem arrumar confusão, sem nos envolvermos em fofocas, sem externar uma palavra que não seja uma palavra boa, uma palavra que construa. Então, se a gente quer construir um mundo melhor, vamos começar pelos nossos pensamentos, as nossas palavras, o que nós vibramos. Vamos começar cobrando menos e doando mais. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Quando a gente externa para o mundo uma cobrança absurda, é isso que de alguma forma a gente está fazendo com a gente mesmo, chicoteando ou disfarçando a nossa dor, jogando as responsabilidades para fora. Quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, quando a gente assume a responsabilidade de ser feliz, de construir essa felicidade, quando a gente assume a responsabilidade de ter uma vida cristã, cabe a nós, os nossos desafios pessoais, a gente ir vencendo, motivando e falando das coisas boas que a gente está construindo. Com isso, as mãos necessárias para nos auxiliar, o verbo necessário para nos motivar nos dias que a gente realmente se sentir um pouco balançados, eles chegarão. Não sairão por aí correndo de nós, né, como muitas vezes acontece. Então, que a gente possa pensar, desenvolver esse sentimento maravilhoso que é gratidão, né, que é agradecer, é reconhecer a presença de Deus na nossa vida em todas as oportunidades. E que se a lei de ação e reação, ela além de ser uma lei física, ela é uma lei do universo, uma lei de Deus, ela acontece na nossa vida, vamos começar hoje, jogando para o universo o nosso melhor, jogando para o universo todo o amor que há em nós, o reconhecimento do amor nas pequenas atitudes. E com certeza a gente vai colher o melhor que ele tem para nós. Que as festas sejam maravilhosas para vocês, para toda a sua família, né? Que Jesus se faça presente nesse momento, fortalecendo os nossos corações, os nossos desejos, e que 2022 seja assim maravilhoso, seja um ano de muita luz e que a gente tenha luz suficiente para nos iluminarmos e iluminar quem está ao nosso redor. Que Deus e Jesus seja essa fonte maior a encher o nosso coração de tudo que nós precisamos e que a gente possa brilhar com o Mestre nas nossas atitudes e na nossa vida. Um beijo enorme, boas festas e gratidão.